Meu nome é Maria Aparecida Monteiro de Sá, né? Atuo na rede municipal de Cabrobó. Tenho experiência no trabalho há 17 anos. Olá, me chamo Maria Selma, sou daqui da cidade de Cabrobó, né? Trabalho na rede municipal, também da mesma cidade. Estou atuando na primeira série. Sou o professor Pedro dos Anjos, da Escola Municipal Prefeito José Carlos Cavalcante. A experiência do período da pandemia é ensinar à distância, né? Achei um pouco complexo porque a gente não estava preparado para atuar no ensino à distância, onde a gente não tinha essa preparação. Então, e o que eu posso dizer sobre o tempo da pandemia, né? Que eu não atuei no momento, no tempo da pandemia, 2 anos, né? Eu atuei como docente na pandemia, mas os resultados não foram bons, né? Deu certo, entre aspas, porque o aplicativo que a gente utilizava era o Google Meet e no começo ele não tinha restrição de tempo, mas depois passou a ser limitado a 1 hora e aí ficou mais difícil. Outra dificuldade foi que as pessoas não tinham acesso à internet, alguns não tinham acesso, outros não tinham celular, outras crianças usavam o celular do pai ou da mãe, e esses eram um problema porque os pais trabalhavam utilizando também o celular. Os resultados foram negativos, a gente fazia o que podia, né? Chamava o aluno, né? Eu trabalhava no telefone, a gente não tinha também um computador, a gente trabalhava através do telefone, sobre o Google Meet, né? Aquela coisa toda com os pais. A gente dava aquela aula bacanazinha, fazia aquela aula bacana, mas a gente não tinha retorno. Acesso a esse ensino à distância através da pandemia. E eu posso dizer assim, que como experiência como mãe, como professora, deu para ver algumas situações em caso de alunos, né, que muitos tinham acesso à internet, outros não tinham. Muitas vezes tinha um aparelho celular, um notebook, mas não tinha internet. E muitas vezes tinha a internet e ao mesmo tempo não tinha os aparelhos que necessitavam, né, para uma aula. Então isso teve umas dificuldades e teve outras que foi fácil. Foi bom, foi recursos, né, que eles poderiam ter tido e no momento alguns não obtiveram. Então foi resultado bom para uns e não para outros. Pontos positivos, que a gente entrou nas casas das crianças e pôde perceber algumas situações e entender melhor o porquê que as crianças às vezes tinham uma certa dificuldade. Outro ponto positivo foi que os pais passaram a ajudar mais os filhos, as famílias ficaram mais próximas, os filhos tinham mais atenção dos pais nas suas atividades. Pontos negativos, como eu já citei, mas foram vários pontos negativos, mas, por outro lado, a gente aprendeu muito com a educação à distância. Bem, teve muita dificuldade, e realmente dos pais, né? Também que às vezes não tinham telefone para incentivar os filhos a estudar, mas os que tinham, fazia, né? Tava aquele empenho junto com o seu filho que a gente via diretamente, mas teve outros que não teve retorno. Então, para mim, a minha experiência foi de negatividade. Foi resultado bom para uns e não para outros. Em questão do aprendizado do aluno, pela distância, ele está ali, né, trabalhando, estudando, está vendo todas as suas matérias sozinho, e ali ele tem mais como raciocinar, ele tem como ver, estudar melhor, né, praticar melhor. Se ele tiver o acesso à internet e acesso a um aparelho, né, seja um notebook ou um celular, ele com certeza ele teve mais bom resultado, né? Bom, eu sou o professor Elvis Pires Rodrigues, sou professor na rede municipal de ensino aqui do município de Cabrobó, atuo há 4 anos na área e como estudante e como professor não poderia deixar de dar o meu depoimento a respeito do tema, né? Acredito que isso, como conclusão, vai estar fornecendo uma visão mais ampla e profunda, né? Trazendo essa questão dos dois lados, tanto do lado do estudante quanto do lado do professor. Essa não é a minha primeira graduação à distância, já havia cursado outra graduação e pude, né, ver os pontos fortes e os pontos mais fracos do ensino à distância,
que eu poderia classificar os pontos fortes como sendo, né, flexibilidade de horário, você não ter que estar se deslocando da sua casa para até uma faculdade, né, para você estar cursando presencialmente. E como pontos negativos, eu acredito que o maior de todos, né, é a questão de que o aluno ele tem que se autopoliciar, ele tem que ser extremamente aplicado, ele não pode estar deixando atividades se acumulando. Boa parte do que esses estudantes vão aprender vai ser ali por conta dele, por responsabilidade dele, porque eles querem estar buscando, né, esse conhecimento, tá aí, né, se capacitando. E no caso do ensino fundamental, né, no caso anos iniciais, né, acredito que o ponto positivo, né, principalmente durante a pandemia, porque quando a gente fala em ensino à distância, né, a gente tinha uma visão antes da pandemia, que era como uma possibilidade de você estudar, né, sem sair da sua casa, ou porque você tem pouco tempo disponível no seu dia a dia, e então você precisava se profissionalizar. E esse ensino à distância possibilitou isso. Quando veio para a questão do ensino fundamental 1 e 2, né, ensino médio, muito se deu essa popularização do ensino à distância devido à questão da pandemia. Por isso que durante toda a entrevista esse tema foi abordado, porque querendo ou não, por mais que tenha sido uma tragédia, né, gigantesca, ela popularizou, né, de certa forma, a questão do ensino à distância, né? Tudo era feito virtualmente, boa parte dele era feito virtualmente, até porque a gente não podia ter contato com outras pessoas, né, devido à questão do risco de você se contaminar, né, acaba se infectando, contraindo o vírus, né. Ponto, né, negativo para a questão dos anos iniciais é justamente nessa questão do se autopoliciar. As crianças, elas não têm, né, esse desejo muito grande de estar aprendendo, nem todas têm esse desejo, né? E o ensino à distância, ele meio que impossibilita esse contato que nós, professores, temos com os alunos, de estar ali no ambiente, em contato, né, direto com eles, né, para eles até desenvolverem certo laço, né? Então fica até difícil do professor cativar o estudante através de uma telinha, né? Acredito que o maior desafio que eu enfrentei como professor durante a pandemia foi justamente a questão do acesso à tecnologia, né? Nem todos os meus estudantes, né, pouquíssimos deles tinham acesso a plataformas, né, de videochamadas como o Google Meet, né? Também não tinham acesso à internet nem de qualidade, no máximo dados móveis. Então isso impossibilitou muita coisa em relação a eles. Com isso, né, a gente pode concluir exatamente que, por mais que o ensino à distância ele tenha muitos prós, ele tenha muita essa questão de facilitar o aprendizado, né, essa facilitação só vai até certo ponto, porque a outra pessoa, né, a pessoa que está estudando através dele, ele precisa querer, ele precisa se empenhar o dobro do que uma pessoa que estaria ali estudando no modelo presencial. Então, é necessário sim, né, que essa ferramenta de ensino ela venha a crescer mais para chegar até pessoas que não têm condições, né, de ter um estudo presencial,